Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar de novo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim para expor a Tua santa palavra, para tratar desses assuntos tão delicados. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na semana passada nós encerramos a primeira narrativa de João o Batista e nós vimos que Jesus, ele foi humildemente até João Batista para ser batizado, não simplesmente por curiosidade ou algo assim, mas para ser batizado, e que João, de forma também igualmente humilde, ele tenta dissuadir o nosso Senhor com relação ao batismo. João, que até então estava dizendo para aqueles líderes religiosos que eles não eram dignos do batismo que ele estava ministrando, agora diz ao nosso Senhor Jesus Cristo que o batismo que ele está ministrando não é digno de Cristo. Vimos o porquê de Jesus se submeter a esse batismo, chamado de batismo de arrependimento, a respeito da sua identificação com aqueles que ele veio substituir, com os pecadores arrependidos, que ele veio não somente substituir e salvar. Por fim, nós vimos aquela grande teofania, onde toda a Trindade, num momento, se revelou. Nós tivemos o Filho encarnado, sendo batizado, o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba vindo sobre ele, e uma voz dos céus, e essa voz proclamando: eis o meu Filho amado, em quem está o meu prazer. Hoje nós veremos que o Espírito Santo, ele compeliu Jesus a ir ao deserto para ser tentado. Veremos ainda sobre o significado do termo em grego peirazo, que pode ser traduzido como tentar ou testar. E por fim, veremos quem está tentando ao nosso Senhor Jesus Cristo, a figura do diabo. É importante também nós notarmos o seguinte, que no primeiro e no segundo capítulo nós observamos a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, a realeza do Messias. E no terceiro capítulo, nessa narrativa de João Batista, nós vimos a sua humildade. O rei, diz um teólogo, o rei se transforma naquele que leva o pecado. Ele se transforma no Cordeiro de Deus que tira o pecado. E ao se submeter a ser esse cordeiro, a ser este servo sofredor que vai carregar o pecado, é óbvio que nós devemos subentender que há o início do sofrimento do Messias. Diz o mesmo teólogo, uma das formas assumidas por esse sofrimento é a da tentação. Ele padece sob essas tentações. Segundo Hebreus, capítulo 2, no verso 18, o nosso sumo sacerdote sofreu ao ser tentado, e o nosso Senhor foi tentado. O meu primeiro ponto com relação a esse texto é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Esse ponto ele é importantíssimo, senhores, para nós compreendermos o significado do termo tentar e o porquê destas tentações ou destas provas. É importante para nós compreendermos também muitas das nossas próprias experiências, muito daquilo que nós vivemos diariamente. Se a mão de Deus está presente ativamente na experiência de Jesus, nós podemos inferir que Deus está igualmente presente e que está igualmente ativo também nas nossas experiências. Veja o seguinte,
Jesus é levado a essa tentação pelo Espírito Santo. É muito importante nós notarmos essas minúcias no texto. Levado pelo Espírito Santo. Esse termo levado significa não que Jesus foi apenas conduzido pelo Espírito Santo, mas que ele foi impelido pelo Espírito Santo, que ele foi impulsionado. O Espírito Santo estava impulsionando o nosso Senhor Jesus ao deserto. Jesus, mais do que conduzido, mais ainda do que impelido, ele foi compelido, empurrado, quase que obrigado a ir ao deserto. Observe que isso é tão surpreendente quanto didático, tem ensino nisso para nós. O Pai, o nosso Pai, Senhor Deus, nosso Pai, a ninguém tenta. Está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 13, que Deus ninguém tenta. E esse Deus que a ninguém tenta conduz o Filho, por meio do Espírito Santo, à tentação. Nós vamos ver um pouquinho mais disso no segundo ponto. E o meu primeiro ponto e o segundo ponto, eles são quase como gêmeos siameses. Eles estão muito juntos. A separação é só de forma didática. Por ora, lembre o seguinte, que se o Espírito Santo conduziu Cristo a estas tentações, é porque havia um propósito, e um claro propósito de Deus. O mesmo Espírito que gerou o nosso Senhor Jesus lá no capítulo 1, que atestou o reconhecimento da filiação de Jesus pelo Pai no capítulo 3, agora no 4º capítulo, o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, tanto Mateus quanto Marcos, eles ligam essa narrativa das tentações de Jesus direto no seu batismo. Acaba a narrativa do batismo, entra a história das tentações. Lucas, por outro lado, ele coloca a sua genealogia que Mateus trouxe no início do 1º capítulo para esse momento. Então, entre o batismo e as tentações, Lucas coloca a genealogia do nosso Senhor. Um teólogo sugere, com isso, que há um contraste entre o primeiro e o segundo Adão. A genealogia nos leva do segundo Adão, de Jesus Cristo, ao primeiro. Mostra que há uma linha entre esses dois homens. O primeiro Adão, ao ser tentado no Éden, ele provou a sua queda e sucumbiu. Já o segundo Adão, provado na privação do deserto, ele triunfou e triunfou poderosamente sobre as tentações e sobre o tentador. E, como eu disse, os pontos são muito próximos, então vamos ver o segundo ponto. E o segundo ponto, a proposição é a mesma. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ver esse tentado. Estabelecemos como uma primeira premissa o entendimento de que Jesus não vai sozinho, ele é compelido pelo Espírito Santo e por isso deve haver um propósito maior nessa história. Agora vamos ver que ele foi compelido para ser tentado e vamos ver esse termo. No Antigo Testamento, há 3 palavras traduzidas na versão da NVI, Nova Versão Internacional, que são traduzidas do hebraico como prova. 3 termos diferentes. Cada um deles aparece mais de 25 vezes. Uma dessas palavras traduzidas do hebraico é o termo nazá, que indica, e prestem atenção neste, indica a tentativa de provar a qualidade de algo ou de alguém. Um segundo termo significa refinar ou purificar. E uma terceira ainda tem a intenção de demonstrar a existência de alguma qualidade. Provar que há uma qualidade ali. Notem que o primeiro, esse termo nazá, é provar a qualidade, não provar se há alguma qualidade. É provar o tipo da qualidade. Na versão grega do Antigo Testamento,
Os irmãos lembram a Septuaginta, né? A versão do Antigo Testamento grego que foi usada. Os discípulos de Jesus, os autores bíblicos utilizavam a Septuaginta. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele cita as Escrituras, ele cita geralmente da Septuaginta. Ela traz o seguinte, ela traz, quando tem o termo nazar, a tradução para o grego, peirazo. Por que isso é importante? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque peirazo é o termo traduzido como tentado aqui no nosso texto. Então há uma ligação entre a ideia desse termo, dessa prova, desse nazar no hebraico, no Antigo Testamento, com esse termo grego aqui no Novo Testamento. Devemos lembrar que Mateus ele está escrevendo o seu evangelho e o público-alvo dele são judeus da diáspora, que tinham se afastado de Jerusalém, judeus então de fala grega, conhecedores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, mas da versão grega. E ele escolhe esse termo para descrever a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que é interessante é o seguinte, que havia no grego um termo muito melhor para ele utilizar. Então, a gente conclui que Mateus, ele deve ter feito uso intencional desse termo, por esse termo ser familiar aos seus leitores. Os leitores iam associar essa ideia que ele queria transmitir com a ideia que esse termo já dava na sua versão do Antigo Testamento. Termo este que indicaria então uma prova com a intenção de provar algo verdadeiro, ao invés de expor algo que é falso, ou de ver se há alguma qualidade, ou refinar alguma coisa. Portanto, senhores, o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado, não para a queda, não para expor algo que é falso, não para demonstrar a existência de alguma qualidade, mas ele conduz para revelar o verdadeiro, para revelar aquele que é digno daquilo que foi dito pelo Pai há pouco tempo: Filho amado, em quem está o meu prazer. Para revelar o verdadeiro Israel, a personificação daquele Filho de Deus, para revelar o segundo Adão puro, santo e digno de ser o substituto do seu povo, de revelar o verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas nós precisamos ainda entender essa tentação. Os irmãos talvez lembrem das exposições do Pai Nosso. Lembrando das exposições do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, verso 13, nós encontramos o seguinte: e não nos deixe cair em tentação. Nós devemos lembrar que nós estamos orando ao Pai. A oração começa: Pai Nosso. A oração é ao Pai. Estamos pedindo alguma coisa então ao Pai. E nós estamos pedindo algo mais ou menos como: Senhor, não permita que nós falhemos em nossas provas ou em nossos testes. Em Tiago, como eu já falei, 1,13, nos é ensinado que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Correto? Deus não tenta ninguém com o mal. Todavia, no próprio texto de Tiago, no capítulo 1, no 2º verso, nós encontramos o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Uma tradução que eu considero até melhor, que é a Corrigida Fiel, ela traduz da seguinte forma: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o cairdes em várias tentações. E isso causa um certo espanto. A grande questão é que o sentido é o mesmo das duas traduções. E o sentido que nós temos que compreender é o seguinte: a alegria está por passar pelas provas.
em cair nas tentações, não como experimentando uma derrota, não como experimentando uma queda, porque é óbvio que isso não há alegria nenhuma, mas experimentando a prova, o teste. Portanto, Deus não nos tenta ao mal, nem para o mal. Deus nos conduz às provas, aos testes, que é melhor traduzido, melhor entendido que tentação, para a sua glória, para revelar em nós o seu poder auxiliador, para revelar as nossas fraquezas também, para revelar a nossa dependência a Ele. Correto? Então, deve ser motivo de grande alegria nós termos sido escolhidos em determinado momento para passar, para cair em alguma tentação, em alguma provação, em algum teste. Não cair de sucumbir a esse teste, mas de passar por ele, né? Afinal de contas, devemos lembrar ainda de Hebreus, quando diz que o pai, ele corrige os seus filhos, né? E como nosso Senhor, como nosso Mestre, Ele nos testar em algumas áreas, em algumas coisas, deve ser motivo de alegria. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com isso, porque o seu nome está sendo glorificado com isso. Deus, senhores, Deus nos conduz às provas, aos testes, para a sua glória. E repito, para revelar em nós o seu poder auxiliador. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, diz o Salmo 124, nós não teríamos vencido, nós seríamos reprovados em todo e qualquer teste. Na oração do Pai Nosso, então, nós não pedimos para sermos poupados dos testes, mas que sejamos poupados de falharmos nos testes. Isso muda bastante. Senhor, não nos deixe falhar nesses testes. Agora veja uma outra coisa, há um profundo paralelo aqui entre o primeiro e o segundo Adão, entre o Filho de Deus, chamado do Egito, Israel, e o Filho de Deus, o Filho amado, o unigênito do Pai. Assim como Adão no Éden e Israel no deserto, Cristo se depara aqui com um profundo teste espiritual. Um profundo teste espiritual. Israel, como eu já disse, foi aquele filho de Deus, a nação como um todo, sendo personificado como um filho que Deus chamou do Egito. Assim como isso foi atribuído ao próprio Senhor Jesus Cristo no capítulo 2. Do Egito chamei o meu filho. Lembra que ele foi para o Egito para fugir da ira de Herodes? Esse Israel, o filho como nação, fracassou logo que foi libertado do Egito, ao receber a lei, episódio do bezerro de ouro. Fracassou quando chegou diante da terra prometida, no episódio dos espias. E depois naufragou totalmente durante os 40 anos que peregrinou pelo deserto. Foi falha sobre falha. Jesus, já o verdadeiro Israel de Deus perfeito, demonstra perfeita obediência ao Senhor. Algo que Israel nem ao menos chegou perto. É notável que as 3 respostas que Jesus dá, que a gente vai ver nas próximas semanas, que Jesus dá ao diabo, essas 3 respostas são extraídas do livro de Deuteronômio. Jesus responde com as Escrituras, né? Hoje a gente vê um monte de bobo alegre aí querendo amarrar o diabo, né? E Jesus não. Jesus, ele cita as Escrituras, mas aí os caras querem amarrar, né? Essas respostas são extraídas de Deuteronômio, livro que revela a experiência do povo de Israel no deserto, fazendo esse link novamente. Veja, os 2 filhos de Deus, o Israel como nação e o Filho unigênito de Deus, foram ambos conduzidos ao deserto pelo Pai. E lá, Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, como revela Hebreus capítulo 5, verso 8. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O servo sofredor sendo tentado. Vencer as tentações tiveram grande importância nesse aprendizado.
Em seguida, nós devemos ainda lembrar que Jesus, como o segundo Adão, como o novo Adão, ele foi chamado para fazer aquilo que o primeiro Adão, assim como Israel como nação, não fez: obedecer. Cristo é obediente. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Tanto Jesus quanto Adão foram alvejados da mesma maneira. Os dois receberam ataque da mesma maneira. O diabo desafiou a credibilidade da palavra de Deus, tanto para Adão e Eva quanto para Jesus. No jardim, logo após Deus dar mandamentos para Adão e Eva, a serpente questiona o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Desafiando a palavra de Deus, colocando em dúvida a palavra de Deus. Já quando Jesus está no deserto, o diabo questiona, e lembrem que Jesus, há pouco tempo, no batismo, ele ouve a voz vinda dos céus dizendo: este é o meu filho amado. E aí o diabo lhe questiona, lançando um desafio: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Adão e Eva, eles não acreditaram em Deus, mas Jesus acreditou. Jesus acreditou. Agora observe o seguinte: em primeiro lugar, Adão foi testado no paraíso, num lugar belíssimo, num lugar imaculado. Já o nosso Senhor Jesus Cristo foi testado num desolador deserto, desabitado, em companhia de cobras e escorpiões. Em segundo lugar, Adão e Eva estavam, ou pelo menos deveriam estar, satisfeitos, estômago cheio, poderiam usufruir de todas as árvores frutíferas, tinham tudo do bom e do melhor, tinham todas as delícias do paraíso ao seu alcance. Já o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, estava enfraquecido por um jejum de 40 dias e 40 noites. Óbvio que ele deve ter bebido alguma coisa, mas estava sobre fome extrema. Em terceiro lugar, Adão e Eva não estavam sozinhos. Um tinha o outro. Todavia, enquanto tinham apoio e encorajamento mútuo, Cristo, ele enfrenta o diabo sozinho. Ele está sozinho. Ele estava no deserto, com uma fome extrema e numa situação de solidão e de isolamento brutal. É assim que ele enfrenta Satanás. O Sproul, ele nos ensina o seguinte: ele diz que a redenção que Cristo realizou por nós, ela não foi conquistada somente com a sua morte. Ele não apenas teve que receber o nosso castigo pelo pecado, como também precisou alcançar justiça por nós. Assim sendo, a sua obediência perfeita, ela foi tão necessária para a nossa salvação, quanto foi a sua morte na cruz. Jesus, eu tenho dito isso constantemente, ele cumpre aquilo que o primeiro Adão falhou em cumprir: o pacto de obras. O pacto das obras feito com Adão, ele foi quebrado. Como ele foi quebrado, havia uma punição para essa quebra, e a punição era a morte. Jesus sofre a pena, Jesus sofre o castigo da quebra do pacto na queda do homem. Ele morre pelo homem, mas ele obtém também uma perfeita justiça pela obediência total da lei de Deus. E essa justiça, essa obediência é que nos é imputada na justificação. Assim ele nos abençoa através do pacto da graça. Ele cumpre o pacto que o homem não pôde cumprir e que não pode mais cumprir de maneira alguma. Ele cumpre, e ele que fez com o Pai entrar em acordo no pacto da graça, nos oferece. O pacto da graça nos é oferecido. Ele faz a obra. Nós recebemos somente através da graça e da misericórdia,
Nós usufruímos disso, sendo Ele então o nosso substituto, propiciando a culpa que era nossa em Adão, a culpa que é nossa pelos nossos pecados, e nos fazendo então viver como justos, declarados justos pela sua justiça, na obediência completa da lei. Nessa experiência no deserto, obediência e justiça foram testes onde o nosso Senhor triunfou soberanamente. E Ele triunfou por nós. Isso nos leva ao terceiro ponto. E a proposição continua a mesma. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí eu preciso me deter um tempo aqui para falar a respeito do diabo. Como eu já disse, talvez eu tenha até, eu mesmo confesso para os irmãos, eu tenho falhado um pouco em falar a respeito do diabo. Eu tenho falado bem pouco a respeito dele. Isso talvez por um efeito pêndulo, né? A maioria de nós saiu de uma cultura, de um lado, onde se falava em demasia do diabo. Haviam cultos que se falava mais em diabo do que em Deus. Haviam cultos que só se falavam em diabo. E normalmente quando esse pêndulo sai de uma extremidade, ele não para no centro, ele vai para o outro lado, onde a gente acaba meio que desprezando, e nós não podemos desprezar. Falando sobre diabo, uns questionam a sua existência. Eu não digo pessoas de fora da igreja. Eu estou dizendo de pessoas que se dizem cristãs. Escolas teológicas que não acreditam no diabo. Outros tratam ele de forma totalmente leviana e humorística, como se fosse uma brincadeira, e fazem brincadeiras jocosas, e fazem piadas, ou o tratam como se não fosse nada, ou como se fosse inferior ao homem, coisa que ele não é. Outros ainda o tratam como um Deus, o fazem uma divindade, o tratam dentro de uma ideia maniqueísta em que há um Deus bom e um Deus mau que estão lutando, e aonde esse Deus mau tem até, quem sabe, alguma chance, né, de vencer, ou pelo menos de combater de modo igual. É outro erro. E há ainda aqueles que o veneram como o seu próprio Deus. Pelo texto, senhores, fica evidente que Mateus ele cria na existência de um ser pessoal maligno. Assim como os demais autores do Novo Testamento deixam bem claro que criam na existência desse ser pessoal. O próprio Jesus, ele não só cria, como ele enfrentou aqui no capítulo 4 e ensinou bastante a respeito do diabo. O Martin Lloyd-Jones, talvez o maior expositor bíblico da geração passada, ele afirma que não crer no diabo é não crer no próprio Jesus. Que quando você diz que não crê no diabo, ou que não crê na pessoa do diabo, que é uma força maligna, algo subjetivo, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está fazendo ele mentiroso. Quem crê em Deus tem que crer também na existência do diabo. O texto aqui, ele nos traz esse nome, diabo, né? Diabo significa o acusador, aquele que acusa, ou caluniador, aquele que calunia, aquele que mente. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira, que ele sempre mentiu. Aqui no texto, uma coisa que nós devemos notar é o seguinte, que não está dito que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por um diabo, ou por alguma coisa diabólica, mas o termo, a palavra, e aqui entendida como nome diabo, ele está precedido por um artigo definido, o diabo, dando uma ideia de não ser um subjetivo, mas um ser específico. Isso é muito importante. Jesus, senhores, ele não é tentado por uma força, ele não é tentado por um subjetivo, mas ele é tentado por um ser pessoal, o diabo.
Esse ser, ele é tão pessoal quanto o Espírito Santo é. É tão pessoal quanto o Espírito Santo. Veja o seguinte, é uma heresia muito grave crer que o Espírito Santo de Deus não seja uma pessoa, mas é simplesmente uma força ou um poder divino. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade Santa. O Espírito Santo de Deus é espiritual, assim como o Pai é espírito, e todos os dois são pessoas. Tem a consciência dos seus eu. Da mesma forma, o diabo é um ser espiritual e da mesma forma ele também é um ser pessoal. Ele é tratado pessoalmente nas Escrituras. Ele é tratado como nós já vimos, o caluniador ou o acusador, o diabo. Ele é tratado também como Satanás ou o adversário, aquele que é adversário de Cristo, Satanás. Outros nomes que são dados a ele, Apolion, Belzebu, Belial, são nomes de um ser, designando uma pessoa. Normalmente, quando nós vemos o termo demônio nas Escrituras, normalmente se está falando de um ser menor que o diabo. Geralmente, quando fala em demônio, fala no plural, demônios. Os demônios, ou sendo um só, um demônio, ele é um ser menor, um dos anjos caídos, um daqueles que, como diz em Apocalipse, o grande dragão arrastou 1/3 das estrelas, né? Então, demônio está falando em ser menor. E às vezes as pessoas falam, o demônio, né? Demônio seria como se fossem anjos caídos. Tem o diabo. Isso é interessante nós notarmos pelo seguinte. Nós devemos entender que o diabo ele não é uma divindade. Ele não é uma divindade. Ele é uma criatura. O diabo foi criado, assim como os demônios foram criados. Eles não são divinos. Eles não têm existência em si, por si só. Outra coisa que nós devemos compreender é que ele não é onipresente. O diabo só pode estar em um lugar. E é interessante porque eu já ouvi 2 homens diferentes, de estados diferentes, na mesma época, dizendo que antes de se converterem, eles andavam com o próprio diabo. Que eles incorporavam o próprio diabo. Pensando num mundo que tem 7 bilhões de habitantes, e deve ter bem mais gente que também andava com o diabo, a impressão que se dá é que o diabo é onipresente, o que ele não é. Então nós temos aqui um testemunho, que na realidade é um testemunho, que na realidade é uma mentira, porque o cara está mentindo, na melhor das hipóteses sendo enganado, né? Por um demônio que se diz o diabo, e essa pessoa vai querer acreditar no pai da mentira e nos seus asseclas, né? Então notem como muitas vezes as coisas são ditas e faladas e escritas e o cara teve lá e são mentiras. O diabo ele não é onipresente. Então provavelmente, senhores, uma outra coisa que nós devemos entender é que muito provavelmente nenhum de nós jamais fomos tentados pelo diabo. Podemos ter sido tentados e somos tentados por demônios, mas não pelo diabo. Continuando, como criatura, ele foi criado bom e perfeito. Tal como Adão foi criado bom e perfeito, tal como toda a criação de Deus é boa e perfeita, tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é bom, diz as Escrituras. Então o diabo ele foi criado bom, e de alguma maneira que não nos foi revelado, ele caiu, mas não foi nos revelado. Entendam, recapitulando, o diabo foi criado.
Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. O diabo foi criado, de alguma forma ele era bom. Então ele caiu, assim como Adão foi feito. Quando Adão e Eva foram feitos, Deus diz, e é muito bom. E caiu, está totalmente depravado. E a humanidade morta em delito e pecado. Né? Agora, a Escritura ela não é específica a respeito disso. E nós devemos ter muito cuidado, senhores. Muito cuidado com que é aquilo, em falar aquilo que a Bíblia não fala. Em afirmar coisas que as Escrituras não revelam. Em afirmar coisas que foram ouvidas ou foram ditas por homens, estejam eles de terno ou não, mas que não estão nas Escrituras. Nós temos que cuidar muito com isso. E eu vou cuidar muito do que eu estou falando aqui também, mas é necessário se falar alguma coisa a respeito disso. Talvez os irmãos já ouviram assim: olha, Deus criou um querubim ungido, perfeito. Alguns já colocam até que ele era o chefe da música. Não sei de onde é que eles tiram essas coisas. O seu nome era Lúcifer. Mas Lúcifer tentou ser igual a Deus, e aí caiu. E aí Lúcifer se transformou no diabo. As afirmações peremptórias, certas, estudos, livros produzidos falando que Lúcifer pecou e aí se transformou no diabo. Vamos lá, senhores. O diabo nunca se chamou Lúcifer. Nunca se chamou Lúcifer. Não há um versículo nas Escrituras Sagradas que dizem que Lúcifer é o diabo. Ou que o diabo antes foi chamado por Lúcifer. O que acontece é o seguinte: existem as profecias de Isaías e as profecias de Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 28, que são para dois reis, para o rei de Tiro e para o rei da Babilônia, aonde na tradição cristã, e até pouco tempo atrás era quase que unânime isso, as pessoas viam ali a descrição da história da queda de Satanás. Um dos argumentos para isso é muito interessante. Por quê? Porque as profecias, normalmente, elas tinham um significado contemporâneo ao momento que ela foi dada, e tinham um sentido, um significado maior, mais à frente. Ela era um tipo onde haveria depois um antitipo, como as profecias com relação ao Messias. Eram coisas momentâneas, que de fato acontecia, e que isso se desdobrava para um pleno cumprimento mais à frente. Né? Como a profecia, por exemplo, que nós vimos ali em Mateus: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Era um sinal. Se fosse essa profecia só para o Messias, no momento que ela foi dada não significaria nada, porque passou bastante tempo. Qual seria o sinal para aquela pessoa que ouviu essa profecia? Ela já estaria morta. Então houve um cumprimento ali, nessa profecia de Isaías, e há um significado posterior para Cristo Jesus. Então muitas pessoas vêm e advogam a mesma coisa. Olha, essas profecias eram para o rei da Babilônia e para o rei Tiro, mas elas têm uma verdade mais profunda e elas falam de algo maior. A primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte: tá, mas um cumprimento pleno é algo que ainda vai acontecer, não algo que já aconteceu. Né? Já inverteu o polo das coisas. Então o cumprimento pleno daquilo que foi falado é algo que já ocorreu, já soa estranho. Senhores, as profecias de Isaías 14 é ao rei da Babilônia, e Ezequiel 28 ao rei Tiro, e o rei Tiro é chamado de estrela d'alva. Elas se referem aos reis Tiro e ao rei da Babilônia. O que ocorre é o seguinte: desde muito cedo,
Lá na época da patrística, um sujeito chamado Orígenes, ele advogou que o retiro, onde é falado que ele era a estrela da manhã ou a estrela d'alva, que ele tentou ou pensou em ser igual a Deus. Naquela época da patrística, e como é muito comum hoje nos meios pentecostais e neopentecostais, se utilizava muito de alegoria para interpretar os textos bíblicos. Alegorias. Então, Orígenes pegou esse texto de Ezequiel 28, falando sobre o retiro, onde já é um texto satírico de certa maneira, já é uma alegoria. Está sendo dito para esse rei: olha, você se achava a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma referência ao maior planeta que aparecia como uma estrela logo cedo. Você se achava como um sol, que estrela da manhã também podemos entender como o sol que aparece e brilha. Você buscou, você foi criado excelente, mas tentou ser igual a Deus e por isso você caiu. Então já estava pegando pesado o profeta com aquele rei. Orígenes pega isso e faz uma alegoria em cima. E diz: não, ele não estava falando só com o rei Tiro. Aqui ele está falando da queda de Satanás. Aqui ele está falando da estrela d'alva. Lúcifer vem do latim lucifere. Luci, a luz, fere, o portador da luz, ou a estrela d'alva, a primeira luz, a estrela da manhã. Com esse conceito de Orígenes, depois nós tivemos a tradução do Jerônimo, da Bíblia latina, a Vulgata Latina. Jerônimo traduz o hebraico e o grego para o latim, e é a versão a base do catolicismo romano. E aí, quando ele vai colocar a estrela d'alva, ele coloca Lúcifer. Mas o conceito de Lúcifer já está atrelado a Satanás por Orígenes. Então ele coloca aqui Lúcifer em Ezequiel 28. Ele coloca, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, Lúcifer. Ele coloca no Salmo 109, que na nossa versão é 110, Lúcifer. Só quando chega em Apocalipse, aí ele muda. Ele muda por um motivo, porque Lúcifer já está falando sobre uma pessoa. Segundo Orígenes e outros homens da patrística, está falando sobre Satanás. Mas vamos lá. Nós sabemos, senhores, pouca coisa a respeito da queda do diabo. Não foi nos revelado. O que nós sabemos, primeiro, é que ele caiu. Segundo, Jesus diz o seguinte: eu vi Satanás caindo como um raio. O que isso significa? Pode significar a sua queda no pecado, pode significar a sua queda sendo expulso do céu, e pode significar a sua queda depois da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos Paulo falando sobre a queda de Satanás, quando ele está instruindo a não se colocar presbíteros neófitos, novos na fé. Não pegar homens recém-convertidos e colocar na posição de presbíteros. Para quê? Para que eles não caiam no pecado que Satanás caiu, que era da soberba. Ou seja, Paulo está dizendo que Satanás caiu e que caiu no pecado da soberba ou no orgulho. Mas a Bíblia não dá mais detalhes que isso. É isso. O resto é alegoria. E em nenhum momento está dizendo assim: Lúcifer, criado por Deus perfeito, caiu e virou Satanás. Agora observe o seguinte. E aqui é o que eu digo, olha, vamos com muito cuidado. Mas olha só. Jó trata a estrela da manhã, no capítulo 11, verso 17, como uma esperança. Esperando a redenção, esperando a estrela da manhã, uma esperança boa. Como é que está traduzido lá no latim? Lúcifer. É uma esperança boa se fosse Satanás? Não.
O Salmo 110, na Vulgata 109, fala também de uma esperança. Fala sobre nascer em nosso coração. Pedro, como eu falei, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, nos manda ser esperançosos até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Como é que está lá na Vulgata? Para ter esperança até que Lúcifer nasça em nosso coração. Pô, se Lúcifer é Satanás, Pedro aqui tomou muito vinho na ceia. Ele está falando uma bobagem, uma grande bobagem. Agora notem o principal. João registra Jesus falando, Jesus aparecendo quando vai ter as cartas em Apocalipse como a estrela d'alva. E aí depois, no capítulo 22, verso 16, no finalzinho da Bíblia, Jesus diz assim: eu sou a estrela da manhã. E aí, como eu falei, a Vulgata latina, até então, falou em estrela da manhã, ela coloca Lúcifer. Quando está aqui Jesus mesmo dizendo, eu sou a estrela da manhã, aí ela coloca, Stella splendida et matutina, a estrela esplendorosa da manhã. Por que o Jerônimo fez isso? Porque Orígenes já tinha dito que Lúcifer se tratava de Satanás. Acontece que Jerônimo não se tocou quando colocou em Jó, quando colocou nos Salmos, quando colocou em Pedro. A palavra é a mesma. Então, com muito cuidado que eu vou falar, Jesus aqui em Apocalipse, basicamente ele está dizendo assim, eu sou Lúcifer. Por quê? Eu sou a estrela da manhã. A Bíblia não diz que Lúcifer é Satanás. Foi Satanás. Muito pelo contrário. A Bíblia pode estar dizendo que quem é Lúcifer, quem é a estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como dá rolo de um monte de gente que não tem conhecimento disso, amarrando Lúcifer, praguejando contra Lúcifer, entendeu? Mentindo sobre essas coisas. A gente tem que cuidar com essas coisas. A gente tem que cuidar com o que não está escrito, senhores. E aí é feito apostilas e tudo mais. Vamos lá. É-nos dito que de alguma maneira ele caiu. Não foi revelada, não interessou revelar maiores detalhes. A Bíblia fala sobre a atuação de Satanás e dos outros demônios, mas não dá muitos detalhes sobre isso. Só é-nos dito que ele era orgulhoso e que se ensoberbeceu-se. Então, nessa soberba, ele se fez desobediente. E a partir de então, em constante rebelião contra Deus, o adversário. Expulso do céu, ele se encheu de fúria, e se encheu então de inveja, e se encheu então de ressentimento, que é aquilo que, junto com o orgulho, fomentou o pecado de Adão, e não só isso, é aquilo que fomenta todo o progressismo, o ressentimento. Querer ser igual a Deus. Então, cheio de fúria e inveja, ele dirige esse ódio total contra Deus, contra o povo de Deus, e em especial contra o Filho de Deus. Para entendermos o mal do mundo, senhores, nós devemos entender primeiro a corrupção do homem. Quando nós vimos alguma coisa tenebrosa no mundo, nós devemos lembrar, nós somos totalmente corruptos. Glória a Deus, porque renascidos, regenerados, foi refreado isso em nós. Nossa natureza foi modificada. Mas o homem natural, ele é corrupto. É por isso que as coisas não dão certo no mundo. Primeira coisa, então, para entendermos o mal do mundo, a corrupção do homem. Essa corrupção do homem nós temos que entender que ela é causada pela queda e porque, por estar caído, ele está escravizado por aquele pela qual o mundo está aprisionado. Mundo como século, como o nosso tempo. É esse mundo que nós não devemos amar. Esse não foi o mundo que nosso Senhor Jesus morreu por ele. O sistema. Lembra que nós vimos em 1 João? O mundo, o nosso século, jaz no maligno, está preso
sobre as garras de Satanás. Os que estão mortos espiritualmente estão presos nele. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra essas forças malignas. Agora, o que é dito sobre os filhos de Deus? Que o diabo não os toca. O mundo ele segura, jaz, mas em nós ele não toca. O mal, senhores, então nós temos que compreender, ele existe. O mal, esse ser maligno, é o que conduz, junto com seus anjos, essa malignidade no mundo. O mal, então, não é apenas a ausência de bem, mas o mal é a agência ativa e perversa do maligno e os seus demônios, os anjos caindo. Há alguém que está criando isso. Ele é aquele que nos acusa. Ele é aquele que mente e, como pai da mentira, na maioria das vezes nos engana. Ele é aquele que resiste a Deus. E como somos filhos de Deus, ele resiste a nós. Ele é o adversário da nossa salvação. E o que nós devemos entender é que ele é muito mais poderoso e muito mais sábio que nós. Ele tem no mínimo, contando só o tempo de sua queda, 6.000 anos de experiência. Ele é imortal. Ele não é um mortal como nós. Apesar que nós, depois que nascemos, mas não há redenção para eles. Eles te conhecem, eles me conhecem desde o momento que nós nascemos. Eles sabem como nós vamos reagir. Eles sabem em que áreas que devem vir as tentações. Sendo mais poderoso que nós devemos ter cuidado nas coisas que nós falamos. Se ele é muito mais sábio, nós devemos ter cuidado nessas coisas. Insanos falam barbaridades dele, desafiam ele, brincam com ele. Isso é terrível. Isso é terrível. Judas, ele nos lembra que o arcanjo Miguel, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Lembra que nós vimos isso nas exposições de Judas? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é mais forte que nós? É mais sábio que nós? É. Mas ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. E o que ele disse? O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E o que nós vemos hoje? Eu te repreendo, eu te amarro. Vai, igreja, pisa na cabeça da serpente. E aí os bobinhos ficam pulando. Isso, vamos botar o diabo no lugar dele. Aí tem livros escritos assim, dedinho apontado, escuta aqui, Satanás. E os caras desafiando, os caras, se eu sou homem de Deus e tal. Loucos, insanos. Judas chama de brutos, de não regenerados, ou seja, condenados, aqueles que difamam, que não compreendem, aqueles que desafiam os demônios. Pedro condena aqueles que não somente não temem, mas ousam difamar autoridades superiores. Autoridades superiores? Sim, autoridades superiores. Esses anjos que pecaram, eles foram precipitados no inferno. Mas eles são superiores em poder. Contra aqueles, os anjos eleitos, que são maiores em força, segundo o próprio Pedro, eles mesmos não proferem juízo infamamente. Mas aí, vem o Zé Bobão, Como esses dias eu vi num cartaz, pastor fulano de tal, caçador de demônios. Aí vem o Zé Bobão desse, o trouxa, e aí quer desafiar. Aí manda a igreja pisar na cabeça. Aí dá um dinheirinho assim, rasga esse dinheiro. Aí vem o outro lá que ganhou 10 pila para fazer isso. Eu não posso rasgar. Por quê? Porque é de dizimista. Aí todo mundo, tá vendo? Em dinheiro de dizimista o diabo não toca. Aí faz assim, os caras, rasteja. Fica de joelho, fica de mão para trás. Aí faz entrevista com o vampiro, dá microfone na boca. Quando é teatro, é mentira. Quando não é teatro, está fazendo o diabo falar dentro de uma igreja. Ou um demônio, provavelmente um demônio menor. Pedro diz que os que fazem isso, que proferem juízo infamamente,
ele chama de brutos, irracionais. Não sejamos daqueles que não creem, mas também não sejamos daqueles que pisam na cabeça do inimigo. Você não pisa nada não, amigo. Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte para ele: olha, Satanás me pediu para te peneirar, te esbugalhar, peneirar a ti e os teus companheiros, mas eu orei por vocês. Se não fosse o Senhor, o diabo podia nos trucidar. Então baixa a bolinha aí, os caçadores de demônio. Baixa a bolinha. Não vai pisar na cabeça de ninguém, não. Quem pisou na cabeça foi Cristo Jesus. Não crer é tão perigoso quanto ser um insensato zombeteiro. Não crer, não entender essas forças do mal é tão perigoso quanto zombar. Não sejamos também daqueles que têm medo do diabo. Eu tenho pessoas que não fala esse nome porque atrai. Atrai o quê, filho? Se nós entendermos Apocalipse como o dragão arrastando um terço dos anjos caíram. Tem bastante por aí. Vai atrair o quê? Pedro diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor rugindo como um leão. O que vai atrair? Já está. Não vai atrair nada mais. Eu tenho medo, eu nem falo o nome daquele. Aí começa com as coisinhas, o pé redondo. Outros imaginam que ele é um Deus que pode vencer o nosso Senhor se a igreja não orar. Porque quando a igreja ora tem muito poder. Meu Deus, senhores. Nós temos que entender o seguinte: nós aqui no Brasil, nós fomos atingidos em cheio por um movimento chamado MCI, Movimento de Crescimento de Igreja. O figurão que trouxe isso para cá foi um tal de Peter Wagner. E ele trouxe muitos autores com isso. E trouxeram uma visão totalmente antibíblica sobre batalha espiritual. E aí isso se fez filme, se vendeu livro, se fez congresso, se fez seminário. E hoje, quando você fala contra essas coisas, os caras te olham e te dizem: seu herege, você não sabe com o que você está falando, porque o mundo espiritual é real. Eu sei que o mundo espiritual é real, mas não é essa baboseira de cinema que você está falando. É isso que eu estou dizendo. Ao invés de mortificação da carne, isso é batalha espiritual. Mortificação da carne e resistir ao diabo. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Na força do poder de Deus. Mas, ao invés disso, agora com aquela novela ficcional, Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, né? A moda não é mais resistir, não é mais mortificar a carne. Agora é pegar a espada de fogo e cortar demônio ao meio. Aí sai os caçadores de demônio. Aí sai os caras que vão orar. Eu dou 5 segundos para os demônios que estão no quarteirão sair, porque eu vou começar a falar. Velho, os demônios falavam na presença de Cristo Jesus: quem és tu? Essa gente trouxe ensinos totalmente contrários à Bíblia, tais como cura interior. Tua vida está assim, você já fez uma cura interior? Já pensou se eles abrissem Romanos 8, capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É toda uma teologia derrubada com um verso só. Tua vida não vai para frente porque você não fez cura interior. Tá bom. Outra coisa que veio com esses abobados: demônios territoriais. E aí nós temos que estudar as hierarquias demoníacas, para assim nós guerrearmos e amarrar e expulsarmos a entidade correta. Porque se você não chamar pelo nome correto, o diabo não sai. Então aí você tem que perguntar, tem um endemoniado, você tem que perguntar o nome de cada um. Porque Jesus perguntou. Lembra? Né? Jesus perguntou: qual é o teu nome? O que foi dito? Legião, porque somos muitos. Não foi dado o nome de ninguém, senhores. É isso que está dizendo. E aí o que Jesus perguntou o nome de um por um? Não perguntou. E muito pelo contrário, os demônios é que pediram algo para o Senhor, né? Nós temos que saber o nome. Quebra de maldição.
Vamos quebrar, fazer quebra de maldição. Vamos fazer uns atos proféticos e umas quebras de maldição na tua vida. Você vem aqui, nós vamos fazer uma oração forte, e todo o mal vai sair da sua vida, né? Vamos quebrar a maldição. E aí começa aquela baboseira, e aí começa todo mundo a falar assim. Parece espiritual, mas não é. Não é de maneira alguma. Há ainda um deslocamento da responsabilidade do crente. Responsabilidade por seus pecados e em seus pecados. E aí há uma atribuição de todo pecado à sugestão demoníaca ou endemoniamento. Eu fiz isso porque o diabo me enganou, né? Aí é só, a culpa é do diabo, você tadinho, né? Tadinho. Tentaram isso no Éden, deu certo? A serpente nos enganou, deu certo? Não deu, não vai dar. Ou então é endemoniamento. Essa é a desculpa melhor, né? Eu fiz isso porque eu estava fora de mim, eu estava endemoniado. Há casos de endemoniamento? Há. Agora, gente, tudo é endemoniamento. Aí está todo mundo, tudo que faz não quer assumir a responsabilidade. Não, eu estava endemoniado, ora por mim. Aí você vê assim, culto de arrependimento, culto de contrição, ou alguma coisa que valha. Quantos você já ouviu falar sobre isso? Quarta-feira do arrependimento, tem? Não tem. Agora, terça-feira da cura e libertação, da quebra de maldição, tem. Então você não precisa mais tomar vergonha na cara e parar de pecar. Você tem que quebrar a maldição. Você tem que expulsar aquele demônio. A culpa é do demônio, não é mais tua. Aí perverteu. A força que tem, maligna no mundo, é a que te faz pecar, mas você não tem mais responsabilidade nenhuma. Isso está errado, senhores. Além, é claro, daquela história terrível da oração poderosa, né? A oração poderosa é o melhor, contra todo o mal. É o culto forte, palavra forte, oração forte. Vem para oração forte. A gente vai orar por você e todo o mal vai sair da sua vida. E dá-lhe oração forte. Porque tem que orar forte. E todo mal, seja emocional ou físico, tem uma oração forte. Então o cara perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o gato, o cachorro, tudo junto. Entrou em depressão. É demônio. Não é porque ele está triste, é demônio. O cara está com dor na perna, machucou, caiu, está com alguma doença, sabe? É demônio. É tudo demônio, é pecado. A pessoa já nem fala mais da sua enfermidade, ela não pode falar, ela não pode se abrir com os irmãos, porque vai vir algum abobado e dizer, isso aí é demônio, você tem dado o seu dízimo? Você deve ter algum pecado. Quanta bobagem é dita. Não esqueça, senhores, o poder de Satanás, ele é limitado pelos decretos eternos de Deus. Eles foram aprisionados em cadeias. A esfera de ação deles é limitada pelos decretos eternos de Deus. Eles não podem fazer absolutamente nada que esteja fora dos decretos. O diabo é e continua sendo o diabo de Deus, como dizia Lutero. Ele é limitado e, mais que isso, ele é derrotado. Jesus o venceu no deserto. Jesus o envergonhou na cruz. E Jesus triunfou sobre ele na ressurreição. O Pai, como soberano, deu a Cristo Jesus todo o poder nos céus e na terra. E nós estamos em Cristo. Eu queria listar algumas aplicações dessa doutrina para os irmãos. Primeira aplicação: não seja um tolo, não seja um bruto, não seja um insensato com relação ao diabo e os seus demônios. Por favor, lembre que eles existem. Lembre que eles são mais inteligentes e poderosos que nós. Se não for o Senhor e o seu cuidado, eles poderiam nos peneirar como trigo. Mas tema ao Senhor e resista a eles, e eles se afastarão de nós. Mas resista como? Na força do poder de Cristo Jesus.
não é na nossa força, não é na nossa oração forte, não é na nossa mandinga. Cristo triunfou sobre eles e em Cristo nós somos guardados. Segunda aplicação, não se espante. Grandes privilégios da graça não impedem que nós sejamos tentados. Seja Deus nos testando para o nosso bem, seja Deus permitindo até que o diabo nos tente. Porque se o diabo só pode fazer aquilo que está sob o decreto de Deus, Deus, de alguma maneira, permite que o diabo nos tente. O diabo vai nos tentar para quê? Para nos derrubar, como fez com Jó. Mas nós estamos em Deus e não devemos ficar espantados com isso. Tem gente que acha que só porque está lendo a Bíblia e está indo no culto não pode mais sofrer tentação. Cristo foi tentado. Quem somos nós? O puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte: depois que grandes honras são concedidas, devemos esperar algo que seja humilhante. E as tentações nos humilham, assim como humilharam nosso Senhor Jesus Cristo. Deus provou Adão, Deus provou Abraão, Deus provou Jó, Deus provou o seu povo no deserto e Deus provou o seu próprio Filho Jesus. Ore para que você não falhe nas provas, para que você não seja vencido pelas tentações. Mas não se espante. Terceira aplicação, lembre, assim como Jesus foi preparado com o batismo e com a unção do Espírito Santo, normalmente Deus prepara os seus filhos para as tentações antes que elas cheguem. E mais, nós não somos tentados para o mal com nenhuma tentação que não seja humana, diz Paulo em 1 Coríntios. Mas não há tentação que seja maior do que a graça de Deus. Deus nos dá a medida de escape necessária. Todavia, lembrem também do seguinte: Cristo foi levado ao combate. Foi o nosso primeiro ponto. Cristo foi impelido ao deserto para ser tentado. Não tente a você. Não se coloque em situação de risco. Não tenta ser um caçador de demônio. Não tente a Deus. Cristo Jesus, quando vai vencer uma das tentações do diabo, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não provoque você ou o diabo. Não procure sarna para se coçar. Procure santificação. Quarta aplicação: Satanás é inimigo de Deus. E por isso também é nosso inimigo. Satanás não pode destruir a Deus. Ele também não pode nos destruir. Mas ele vai tentar nos destruir. Ele sempre vai tentar se opor. Ele sempre vai tentar corromper. E ele sempre vai tentar inquietar os filhos de Deus. Ora, aqueles que são dele, aqueles que estão no mundo, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, aprisionados em seus braços, ele não precisa tentar. São dele. Fazem o que ele querem. Se você recebeu vida, ele vai buscar destruir a tua comunhão com o Pai. De tal maneira que você deve, em primeiro lugar, orar por força, orar por resistência e orar por livramento. Em segundo lugar, quando você vê uma tentação satânica, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque você está tendo o próprio diabo testemunhando a tua filiação divina. Novamente, ele não tem por que tentar os seus. Os seus estão presos, são escravos dele. Se nós somos tentados, é porque nós somos filhos de Deus. Lembre que Cristo triunfou, e quando nós estamos nele, nós somos adotados por Deus. Não haveria motivo para ele te tentar se você ainda fosse dele. Ouça o testemunho do Espírito Santo no seu coração, que você é filho, e creia na obra de Deus por você. O diabo pode dizer: você fez tal coisa, você não é digno de ser filho de Deus. Querido, a gente não é. A gente só não é. Você não tem fé suficiente, você nem é filho de Deus. Você fez esse pecado novamente, você não é um salvo, você não é filho de Deus. Você tem tido dificuldades aqui, você não é regenerado. Qual é a nossa resposta? Eu não ando por vistas, eu ando por fé. É Bíblia. Eu ando por fé. Eu creio
que sou salvo por causa daquilo que Cristo fez por mim, não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, mas porque Ele fez. Não é a minha obra. Ah, você não tem fé suficiente. Eu sou salvo por graça mediante a fé. É a graça que me salva. Não é a nossa força. Quinta aplicação. Você pode resistir. Eu posso resistir. Nós fomos libertos. A nossa dívida foi paga. A nossa condenação foi executada. Nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz de Deus. Nós podemos resistir em Cristo. Como Hebreus diz, nós não resistimos ainda até o sangue nas nossas tentações. Mas podemos resistir. Sexta aplicação. Vigie. Observe. O primeiro Adão caiu em seu orgulho por causa de comida. O segundo Adão triunfou humildemente quando estava com fome. Senhores, que nem a fome seja desculpa para o nosso pecado e nem a abundância distração para nós cedermos ao pecado. Nós temos dois exemplos bem claros. Que nós estejamos agarrados em Cristo sempre e que não cedamos ao pecado. Na semana que vem nós vamos ver propriamente dito o duelo onde Jesus triunfou as tentações do diabo. E nós vamos ver muito provavelmente uma por uma a cada semana para a gente aprender mais disso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Perdão, Senhor, que muitas vezes nós falamos, acreditamos e proclamamos coisas que elas não falaram para nós. Nos perdoa. Nos perdoa por acreditar em homens, em livros diversos, mas não na Tua palavra revelada. Senhor, obrigado por ela. Obrigado porque através dela nós entendemos que muitas vezes nós somos testados por Ti, mas não somos testados para o mal, mas para a glória do Teu nome. Através dela, entendemos que o nosso inimigo, o Teu inimigo, nos tenta para nos derrubar, mas ele não pode. E ainda que de vez em quando ele possa nos ferir, nós estamos em Tuas mãos e das Tuas mãos ninguém pode nos tirar. Senhor, a Tua palavra nos revela que o Teu Santo Espírito conduziu o nosso Senhor ao combate, de tal maneira que nós devemos ser vigilantes e não nos colocarmos em situações de risco. Obrigado porque a Tua palavra, ainda que não satisfaça a nossa curiosidade a respeito de muita coisa a respeito do diabo, ela nos revela que ele existe, nos revela que ele caiu, nos revela como ele age e nos revela, sobretudo, que Tu és mais poderoso e que nós estamos em Ti e que nada pode nos tocar sem a Tua permissão. Nos ajude em todas as coisas, Senhor. Livra-nos do mal. Não nos deixe sucumbir nas provações. Nos dá força para resistir ao diabo. Nos dá resistência para vencer os testes. Nos dá vergonha na cara para não colocarmos no diabo a culpa pelas nossas impiedades e concupiscências. Glorifica o nome do Teu Filho em nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.